Vamos então para a nossa reflexão, história da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição se refere a um dogma através do qual a Igreja declarou que a concepção da Virgem Maria foi sem mancha, mácula em latim, do pecado original. Desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada do pecado pela graça de Deus. Ela sempre foi cheia da graça divina. O dogma declara também que a vida da Virgem Maria transcorreu completamente livre de pecado. Desde o início da Igreja, os fiéis sempre acreditaram que Maria, a mãe de Jesus, nasceu sem o pecado original. O dogma também se ampara na Bíblia. Maria recebeu uma saudação celestial do anjo Gabriel, quando este veio anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Nessa ocasião, o anjo Gabriel a saudou assim: Deus te salve, cheia de graça. Também existem os escritos dos padres da Igreja, como Irineu de Lyon e Ambrósio de Milão. São Tomás de Aquino, por volta de 1252, declarou abertamente que a Virgem foi, pela graça, livre do pecado original, defendendo claramente o dogma do privilégio mariano, que seria declarado e definido séculos mais tarde. O dia da festa da Imaculada Conceição foi definido em 1476 pelo Papa Sisto IV. No dia 8 de dezembro de 1854, dia da festa, o Papa Pio IX, com a bula intitulada Deus Inefável, Inefabilis Deus, definiu oficialmente o dogma da Santa Imaculada Concepção de Maria. Assim está escrito na bula, documento papal, intitulada Inefabilis Deus, que o Papa Pio X proclamou: declaramos a doutrina que afirma que a Virgem Maria, desde a sua concepção pela graça de Deus Todo-Poderoso e pelos merecimentos de Jesus Cristo, foi preservada imune da mancha do pecado original. Só que aqui, então, na verdade, é Pio IX, né? E foi falado Pio X, aqui está escrito décimo, mas aqui é o Pio IX que fez a bula, né, intitulada Inefabilis Deus. Então, tem só essa observação a mais aí. Declaramos a doutrina que afirma que a Virgem Maria, desde a sua concepção pela graça de Deus Todo-Poderoso e pelos merecimentos de Jesus Cristo, foi preservada imune da mancha do pecado original. Essa verdade nos foi revelada por Deus e, portanto, deve ser solidamente crida pelos fiéis. Dogma você aceita, você acredita e fim. Não se discute porque já foi discutido antes, o Senhor revelou. Às vezes doutores aí ao longo dos séculos, doutores da igreja, aí grandes santos discutem a respeito. Quando chega o Papa e baixa a definição do dogma, acabou. Não tem mais discussão, se aceita, se crê ou se está excomungado fora da igreja, certo? E aí é fácil, porque tem 4 dogmas marianos, você vai ver no livro dos dogmas aí, tem 4 dogmas marianos e pronto, você se ampara nas verdades que a igreja está falando, que definem o que o Senhor e o próprio Espírito Santo então inspiraram, e a gente está num caminho seguro, não dá dúvida nenhuma. A igreja determinou, é aquilo até o Papa Bento XVI, a igreja diz, pronto, acabou, você está num caminho seguro, certo? Lembrando que o católico precisa acreditar em todos os dogmas da Santa Igreja, confiando que grandes santos e papas ao longo dos séculos contribuíram para a definição de cada dogma. Santa Bernadette Soubirous, 1844 a 1879, a jovem que viu Nossa Senhora em Lourdes, disse que Nossa Senhora se autodefiniu dizendo assim: eu sou a Imaculada Conceição. Isso aconteceu em 1858, apenas 4 anos após a definição do dogma. Todos os estudiosos consideram quase impossível que uma adolescente como era Bernadette, vivendo num lugarejo insignificante como era Lourdes, soubesse da proclamação do dogma e muito menos o seu significado. Por isso, as aparições de Nossa Senhora em Lourdes são consideradas como uma confirmação do dogma da Imaculada Conceição, uma confirmação celestial. Esta é uma das aparições de Nossa Senhora considerada verdadeira pela Igreja. Então, eu queria dizer para você o seguinte, não era o tempo de internet, você tem que entender que 1844 a 1879 não tem, qual é o meio de comunicação que as pessoas têm? Não tem internet, não tem TV, não tem rádio. Jornal é coisa de rico, não ia chegar num vilarejo desse aqui de jeito nenhum. Pensa que tem uma banca de jornal em cada lugar, nem aqui em Dom Viçoso não tem. Hoje em dia, é século XXI, né? E também grande coisa, se tivesse internet, tem tanta gente na ignorância que só vê porcaria na internet, só fica lá, agora é moda falar essa palavra, procrastinando, ou seja, enrolando na preguiça,
Fica lá enrolando o que tem que fazer e fica lá assistindo aquele monte de vídeo, vendo aquele monte de postagem, aqueles vídeos que não são para ver também. Bom, nada disso é para ver, fica perdendo tempo. Ao invés de ir atrás de verdadeiro conhecimento teológico, conhecimento catequético de verdade, né? Ir atrás do nosso material, por exemplo, está lá no nosso grupo do Facebook. É o famoso grupo da Paróquia Sagrada Face de Tours, também Família Sagrada Face de Tours. Então, entrar lá todo dia, curtir, compartilhar, e assim, ir absorvendo aquelas frases, aquelas gotas de sabedoria católica, cristã, para alimentar a sua alma, né? Se não fazem isso hoje em dia, imagina naquela época que nem internet não tinha. Então, ela não tinha mesmo, assim, como ter linha de comunicação para saber o que a igreja estava definindo, né? Até nós temos um Papa que determinou a festa do Cristo Rei, né? Porque ele falou que a festa o pessoal ia lembrar sempre. O documento papal não chega em todo mundo, mas a festa chega em todos os fiéis. Então, é isso, olha a sabedoria, né? Olha a sabedoria. Nossos papas são maravilhosos, os verdadeiros, né? Então é isso, né? Então não tinha mesmo como ela saber. E quando Nossa Senhora diz eu sou Imaculada Conceição, ela chega para o padre, a Santa Bernadette chega para o padre e fala, eu não sei o nome dela. Ela falou que ela é Imaculada Conceição. O padre toma um choque, porque era óbvio, ele era o padre do vilarejo, era óbvio que ela não sabia disso. Ele não tinha ensinado nada disso, não falou nada disso, não chegou a comentar, e era óbvio que ela não tinha acesso aos documentos papais, né? Óbvio. Então, ali ficou claro que a aparição era verdadeira mesmo, certo? Confiantes na Imaculada Conceição, nos lembramos do que disse o Papa Bento XVI no dia 8 de dezembro de 2009, dia da festa da Imaculada. Cada vez que experimentamos a nossa fragilidade e a sugestão do mal, podemos dirigir-nos a Nossa Senhora e o nosso coração recebe luz e conforto. Certo? Esse é o nosso grande Papa Bento XVI, merece ser mais lido e estudado, não é mesmo?